Convido vocês a abrirem a palavra de Deus, o livro de Cantares de Salomão, capítulo 1. Vou ler a partir do versículo 1, mas hoje nós vamos falar do versículo 4. Versículo 4 hoje, tá? Então, capítulo 1, versículo 1 diz assim: Cântico dos Cânticos, que é de Salomão. Beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho, suave é o aroma dos teus ungüentos. Como unguento derramado é o teu nome. Por isso as virgens te amam. Leva-me tu, correremos após ti. O rei me introduziu nas suas câmaras. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos, mais do que do vinho. Os retos te amam. Então, nós estamos hoje aqui agora falando sobre o versículo 4. Apenas relembrando, os irmãos, anteriormente nós já falamos sobre na introdução, né, do livro, sobre a interpretação do livro de Cantares de Salomão, que hoje há muitas controvérsias, né, sobre como ele deve ser interpretado. Então, para você ver os argumentos, né, sobre a nossa linha de interpretação, veja lá o nosso primeiro estudo que está gravado, né, na introdução lá sobre a interpretação deste livro. Lá nós falamos que a interpretação literal ela não é correta porque ela não faz sentido, né? Por muitos motivos. Nós vamos dar uma lista de razões, né? Isso muitos outros autores fazem também, né? Dão razões, porque o livro não é literal. E a tendência hoje é interpretar ele de modo literal, interpretar esse livro de modo literal. Então, nós vimos os motivos porque isso não é possível. Ah, e vimos também que a interpretação tipológica não é saudável também. E por último, vimos que a interpretação correta é uma interpretação em forma de alegoria ou parábola. Então, este livro é uma parábola que trata do amor de Cristo pela sua igreja. Essa interpretação é a interpretação geral da igreja ao longo dos séculos, né? Esse livro. Infelizmente, em nossa época, com toda essa modernidade e o racionalismo também dentro da igreja, isso influenciou de tal maneira a mente das pessoas, dos cristãos, né, de mestres, pastores, teólogos, etc., a interpretar o livro de maneira literal. Mas os mestres do passado, os irmãos do passado, interpretavam de forma alegórica também. Isso lá desde o primeiro século, né? Passando pela Reforma, os puritanos. E falamos que, inclusive, as confissões de fé reformadas, né, como Westminster, interpreta assim, porque há muita base para isso, né? Não é um achismo apenas, né? E essa interpretação, ela está de acordo com o ensino geral das Escrituras. Como dissemos, né? Passagens tanto no Velho quanto no Novo Testamento demonstram que Deus ele é como um marido para o seu povo. No Novo Testamento, Cristo é a igreja, né? O noivo e a noiva, as bodas do cordeiro, parábolas também no Novo Testamento que indicam isso. O livro de Apocalipse, Efésios 5, né? Quando fala do casamento, e assim por diante, né? Há muitos textos, né? E então nós temos essa razão histórica, uma razão bíblica, né? E uma razão até mesmo teológica também para interpretar o texto assim, o livro assim, né? Melhor dizendo. Então, isso que falamos da introdução. Por conseguinte, falamos também do versículo 2 já. Beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Vimos o que significa isso, né? Os beijos. Nós somos chamados a beijar o filho, Salmo 2, né? E nós o beijamos porque ele nos beijou primeiro, parafraseando João, né? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E vimos que ah, isso de fato está de acordo com o ensino das Escrituras, que o beijo é uma demonstração de amor, né? E o seu amor é melhor do que o vinho, né? Então, nós vimos o vinho, e isso vai ser repetido hoje aqui no versículo 4, né? A questão do vinho, mas o amor de Cristo é melhor do que todos.
os prazeres que o mundo pode dar, sejam prazeres lícitos ou ilícitos. E essa é a melhor maneira de nós vencermos o pecado. É nós estamos cheios do amor de Cristo nos nossos corações. Se você não estiver cheio desse amor de Cristo, se deleitando no seu amor, tendo prazer nele, na sua presença, você vai buscar o prazer em outras coisas, né? Então, especialmente o ser humano busca no pecado. Então, você não vence o pecado com legalismo, você vence quando você está se deleitando em Cristo. Então, Cristo, o pecado não será, como dizia um puritano, né? O pecado não será amargo para você enquanto Cristo não for doce para a sua alma. E semana passada falamos do aroma de Cristo, no versículo 3. Suave é o aroma dos teus ungüentos. Então, o perfume de Cristo, é ele que nos recomenda a Deus. Deus, ele tem prazer no perfume que exala de Cristo. Nós estamos em Cristo e Cristo então Deus então nos aceita na sua presença por causa dos ungüentos de Cristo. E nós temos esse cheiro, esse aroma, né? Até mesmo os irmãos em Cristo, né? E nós mesmos temos prazer nesse perfume que sai de Cristo, que exala de Cristo, do seu sacrifício, né? Que subiu a Deus como cheiro suave e a nós também. E vemos isso uns nos outros. O aroma de Cristo. Você já sentiu o aroma de Cristo? Você já sentiu o aroma da piedade na vida dos irmãos em Cristo? Você já conversou com alguém e percebeu tem algo diferente aqui nesse irmão ou nessa irmã, né? A presença de Deus na vida dela, né? É o aroma da piedade. O aroma da piedade nós temos que buscar e temos em nossas vidas. E onde quer que nós formos, sermos cheiro de vida, né? Para a vida, para aqueles que se salvam. E para os ímpios, né? Como diz lá Paulo, cheiro de morte para a morte também, né? Mas graças a Deus que nos conduz em triunfo e podemos exalar a fragrância de Cristo, onde quer que formos. E agora estamos então no versículo 4. Versículo 4, nós vamos dar continuidade então a esse ensino, essa interpretação de que o livro fala de Cristo e a sua igreja, muitas vezes de Cristo e o crente individual, e Cristo e a sua igreja, porque a igreja ela é tanto coletiva quanto individual. Versículo 4 novamente diz o seguinte: Leva-me tu, correremos após ti. O rei me introduziu nas suas câmaras. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos, mais do que do vinho. Os retos te amam. Então, aqui, irmãos, nesse texto, nós temos muitas coisas interessantes para nós meditarmos a respeito, né? Eu vou dividir aqui com os irmãos dois pontos principais apenas, mas vários princípios, várias doutrinas podemos aprender desse texto. Em primeiro lugar, nós temos aqui a petição dela, da esposa, e depois a resposta do rei. Então, em primeiro lugar, a petição da esposa, da mulher aqui, da amada, né? Ela diz: Leva-me tu, correremos após ti. Leva-me. Então, é uma petição, é um pedido, assim como no versículo 3 ela disse: Beija-me, beije-me ele com os beijos da sua boca. Agora ela está dizendo: Leva-me, leva-me, que tu me leves, me carregue ou me atraia. Aqui em James traduz assim, né? Atrair-me, atrair, me levar, nesse sentido. Ela está pedindo isso, né? Para ele, para o amado, no caso aqui ela chama de rei, né? Na continuação do versículo. O rei me introduziu, etc. Então, ela está pedindo para esse rei o seguinte: leva-me, leva-me, correremos após ti. Então, veja que ela está dizendo, uma pessoa dizendo, leva-me, e correremos após ti, está no plural, mas vemos aqui o singular e o plural, como comentamos na introdução, não é? Então, ela está dizendo, leva-me, e a consequência disso será, correremos após ti. Então, note que singular e plural, por isso que não tem como ser literal isso aqui, né? O texto, né? É um dos motivos. Então, a petição dela é, leva-me, leva-me. Que isso nos ensina? Que a igreja, o povo de Deus, as pessoas, né? Todos nós, reconhecemos, ou devemos reconhecer, a nossa incapacidade
de por nós mesmos chegarmos a Cristo. Nós não temos essa capacidade, né? Pensa aí, por exemplo, a questão da conversão, né? Nós não podemos ir a Cristo por conta própria, porque nós nascemos no pecado. O ser humano está morto em delitos e pecado. Nós chamamos isso de depravação total, né? Total depravação, nos 5 pontos lá do Sino de Dort. O homem é incapaz. E o Senhor Jesus disse isso claramente. Ninguém pode vir a mim. Ninguém. Se o Pai que me enviou não o trouxer. Nós não temos uma capacidade, então, em nós mesmos, de nos achegarmos a Ele, a Deus, a Cristo. Nós não temos essa capacidade. Por isso, a petição, leva-me, leva-me. Então, o ser humano por si só, ele não consegue se achegar a Deus e a Cristo. Ele não consegue. É necessário que haja uma obra sobrenatural. É necessário que haja uma abertura no entendimento, como o Senhor fez com Lídia. Lídia ouviu lá o sermão, né, de Paulo, e o Senhor lhe abriu o entendimento. De outra forma, você não consegue, o ser humano não consegue, por si só, tomar essa decisão de seguir a Cristo. Inclusive, esse versículo é usado na Confissão de Fé de Westminster para falar do chamado eficaz. Né? Tá lá. A Confissão de Fé moderna, ela tirou esse texto lá, né? Mas na original você pode ler lá, capítulo sobre chamada eficaz, se eu não me engano é o capítulo 10. Tá lá, o chamado eficaz, né? Deus chama eficazmente, e tá esse versículo. Ele nos leva para si. É um chamado da parte dele, e esse chamado é eficaz. Então, hoje nós tivemos uma aula sobre isso, sobre o capítulo 3 da Confissão de Fé, sobre a predestinação, onde os eleitos, é dito que os eleitos são eficazmente chamados para chegar-se a Deus. Então, todos aqueles que Deus escolheu, eles são chamados no tempo, né? Depois justificados, glorificados, etc. Então, esse chamado ele é eficaz e é ele que chama. É ele que chama e é um chamado que ele funciona, ele dá certo, né? Porque é algo divino, é algo sobrenatural na alma. Eu dei o exemplo, né, hoje pela manhã, do ladrão na cruz. Não se lembra lá que havia os dois ladrões na cruz, um foi salvo e o outro não. E você consegue imaginar a cena, né? A cruz está ali, Cristo está pendurado na cruz, os outros dois também estão pendurados na cruz, né? Os dois ladrões. E a multidão ali ao pé da cruz, blasfemando contra Cristo. Eles veem ali apenas um homem ensanguentado na cruz, não é? E um dos ladrões blasfema contra Cristo também, junto com a multidão. Agora, o outro ladrão que foi salvo, ele diz o quê? Ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Primeiro, ele diz: olha, esse homem nada fez, nós com justiça merecemos estar aqui. Ele diz: olha, eu reconheço que nós somos pecadores. Eu reconheço que eu sou criminoso e mereço estar aqui. Ele diz isso. E ele diz: este homem nada fez. Ele reconhece a inocência de Cristo. E depois ainda diz: Senhor, lembra-te de mim, como entrares no teu reino. Mas isso não é algo incrível? Você olhar para um homem ensanguentado, usando uma coroa de espinhos, e dizer: este é o Rei da Glória? Como isso é possível? A não ser por essa ação sobrenatural. Os olhos aí da fé foram abertos, ele olhou para um Cristo ensanguentado e disse: este é o meu Rei, este é o meu Senhor, o Cristo crucificado. Então, o verdadeiro crente, ele se gloria na cruz, ele olha para Cristo crucificado. Por isso que Paulo disse: a nossa pregação não consistiu em palavra de sabedoria humana, mas nós pregamos o quê? Cristo crucificado. Nossa pregação não foi em sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Nada decidi saber entre vós, a não ser Cristo e este crucificado. É isso que converte o eleito, é isso que traz o eleito para Cristo, né? Porque Cristo disse: quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Então, esse atrair, esse trazer, esse chamado, parte dele, não parte de nós, parte dele. Porém, mesmo após, muitas vezes, após a conversão, nós nos encontramos em dificuldades. Não é assim na vida cristã? Nós, naquele momento ali da conversão, tudo novo, algo maravilhoso, nossos olhos foram abertos, entendemos o evangelho, mas as situações do crente, ele passa por uma frieza espiritual, altos e baixos, né?
uma hora um pouco mais piedoso, mais fervoroso, uma hora menos. Então, nós passamos por oscilações espirituais, isso é normal na vida do crente. E nessa fraqueza espiritual, nós estamos fracos, cansados, desanimados, também não encontramos forças em nós mesmos para buscar o Senhor. Então, qual deve ser a nossa oração neste momento? Deve ser essa aqui: Senhor, leva-me, leva-me e eu correrei após ti. Leva-me, Senhor, para a tua presença. Me carrega, Senhor. Essa é a ideia da palavra aqui, né? Me carregar. Então, muitas vezes você está tão cansado, tão fraco, você não consegue dar um passo na sua caminhada espiritual. E você pode clamar a Ele: Senhor, leva-me. E Ele te pega pela sua mão direita ou te levanta até mesmo em seus braços, o seu colo, e Ele leva você para a sua presença, para a sua própria presença, para a presença dele. Então, essa é a oração dela, essa é a petição da esposa, é a petição que o crente deve fazer, que a igreja deve fazer. Leva-me, leva-me. Eu não consigo ir por mim mesmo, estou em dificuldades, estou desanimado, estou cansado. Senhor, leva-me, leva-me. Essa é a petição. Tem um texto aqui em Jeremias, vou ler para os irmãos, Jeremias capítulo 31, né? E tem a ver com isso, né? Jeremias 31, texto conhecido, né? Versículo 3, olha o que diz. Jeremias 31, 3. Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo: Porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. É o Senhor que nos leva até Ele. Ele nos atrai. É essa mesma ideia aqui: leva-me, me atrai, leva-me até ti. Esse é o pedido. Lá em Oséias tem um texto que fala: O Senhor me trouxe com cordas de amor, né? Ele nos atrai com suas cordas, ele nos leva até ele. Então, ele nos leva à sua própria presença. E por nós mesmos não temos dificuldade. Antes da conversão, não temos nenhuma capacidade espiritual. Após a conversão, muitas vezes estamos fracos, cansados e precisamos que ele nos leve, que ele mesmo nos leve, que ele nos carregue, porque nós não conseguimos. Então, numa situação de tristeza, de angústia, frieza espiritual, no qual você quer, de fato, o Senhor, mas você sente que está distante. Então, essa é uma oração que devemos fazer. Senhor, leva-me, leva-me, leva-me para ti, leva-me para perto de ti, leva-me, eu quero estar contigo, eu quero estar contigo. Isso, irmãos, é o princípio, eu creio, da verdadeira vida espiritual. E Henry Scougal, escocês, dizia: a vida de Deus na alma do homem. Porque é assim que nós vivemos a vida cristã. Você não vive a vida cristã distante do Senhor, né? Você vive próximo dele. O Senhor Jesus disse: aquele que de mim se alimenta, esse por mim viverá. A melhor maneira de você vencer o mal e o pecado na sua vida é estar perto dele. Quanto mais perto você estiver de Cristo, mais o pecado vai ser amargo, vai ser ruim, vai ser algo que você não quer. E nós temos que buscar isso. O Senhor Jesus, ele escolheu discípulos, lembra lá nos evangelhos? Primeiro para que estivessem com ele, e só depois eles foram pregar. Primeiro, estar com Cristo. É incomparavelmente melhor, diz o apóstolo Paulo, estar com Cristo. Os irmãos se lembram daquele homem que estava endemoniado, o Gadareno, né? Depois que Cristo o liberta, o que o texto diz lá em Marcos? Diz assim: rogou-lhe para que estivesse com ele. Aquele homem estava numa situação tão terrível, possuído lá pela legião e tudo mais. Qual é o primeiro ato dele de gratidão? Ele queria estar com Cristo. Ele queria ir com ele para onde Cristo estivesse. Onde Cristo fosse, ele queria estar com Cristo. Cristo enviou ele para pregar para os seus, né, para os seus familiares, etc. Diz lá o texto. Mas esse desejo é o desejo de todo aquele que foi verdadeiramente convertido. É desejar ser levado por ele. É estar com ele. Você tem esse desejo? Você já fez essa oração uma vez? Senhor, leva-me, leva-me. Eu desejo estar contigo. E, e aqui também, ainda em segundo lugar, nós temos não apenas um pedido dela nesse versículo, mas uma promessa que ela faz à esposa. Ela diz assim: ó, leva-me tu, correremos após ti. Leva-me e correremos. Veja, está no singular e no plural.
No plural aqui, correremos após ti, inclui ela, a própria esposa e outras pessoas, né? Inclui, no plural, inclui também outras pessoas. Correremos após ti. Leva-me e correremos. Então, nós não temos essa capacidade em nós mesmos, mas uma vez que o Senhor nos atrai, nós tomamos essa decisão de correr, de ir para Ele, desejá-lo e buscar estar com Ele. Nós temos essa vontade, esse desejo. Quando Ele nos atrai, nós corremos para Ele. Não é muito interessante isso? Jeremias, ele faz uma oração, o profeta Jeremias, lá de novo, vou ler aqui de novo, Jeremias 31, no mesmo capítulo. É uma oração que nós temos que fazer, irmãos, sempre, eu acredito, essa oração. Jeremias 31, você já fez essa oração alguma vez na sua vida? Jeremias 31, 18, é o final do versículo, tá? Converte-me e converter-me-ei, porque tu és o Senhor, meu Deus. Senhor, converte-me e eu serei convertido, né? Como diz outra tradução. Converte-me e eu serei convertido. Sim, é verdade que o crente nasceu de novo, ele já foi convertido, mas isso aqui é uma oração contínua, é a santificação. Senhor, eu preciso me converter ainda mais, eu preciso mais e mais de ti. Então, Senhor, leva-me após ti e eu correrei após ti. E essa ideia do plural é interessante porque quando você clama a Ele, para você ser levado por Ele, você corre após Ele, a sua vida, se isso está acontecendo na sua vida, impacta também outras pessoas. Já parou para pensar nisso? Então, por exemplo, primeiro, né, sua própria família, mas também até mesmo a igreja. Quando as pessoas veem em você esse desejo, esse anseio por Cristo, essa sua proximidade por Cristo, outras pessoas também despertam nelas, nessas outras pessoas, o desejo também de correr para Cristo, estar também próximo dele. Então ela está dizendo: leva-me e correremos. Não só eu, mas os outros também estão próximos de mim. O salmista fala isso muitas vezes, né? Eu ensinarei a eles, aos outros também, a tua lei, a tua palavra, etc, né? Então a sua influência na vida das pessoas que estão próximas de você, ela acontece. Na Bíblia nós vemos que Davi, né, e os outros reis pecaram. Isso trouxe desgraça para todo o povo, né? E também, quando eles buscam a Deus, isso traz uma bênção também para todo o povo, né? Os líderes aí da família, por exemplo, também os líderes da igreja, os presbíteros, os pastores, né? Quando eles clamam, eles buscam a Deus, a igreja também é despertada para buscar a Deus. Como já disseram, né? O avivamento começa no púlpito, é na pregação do evangelho, né? A pessoa consagrada a Deus, o povo orando também por isso, é claro. Então, a sua vida impacta as outras pessoas quando você busca a Cristo. Leva-me e correremos. Então, não é só você que vai ser atraído, mas até mesmo as pessoas que estão próximas, seja seu cônjuge, seja seus filhos, e assim por diante. Há um interesse, há um despertar nos outros. Nossos filhos têm que ver que Deus é um Deus vivo, não é um Deus que está só nos livros e aqui na escritura de modo teórico, mas a gente tem que entender e mostrar que Deus é um Deus vivo. Nós temos que falar para os nossos filhos: olha, lembra aquela dificuldade? Nós oramos juntos a respeito? Olha aqui a resposta de Deus. Deus respondeu, porque Ele é um Deus vivo. Ele é um Deus vivo. As pessoas precisam ver isso em nós, irmãos. Elas correrão também após o Senhor ao testificar, ao ver que existe um Deus, que ele é vivo. Não é apenas uma doutrina, não é apenas uma teoria. E o cristianismo o verdadeiro cristianismo não é apenas não são apenas ideias, sejam ideias teológicas, sejam doutrinas, mas na verdade é uma pessoa, um Deus trino, né, com quem nós nos relacionamos. O Senhor Jesus não é apenas uma ideia. Eu vejo isso aí hoje, né, até mesmo no meio reformado. Parece que virou só uma ideia, né? Ideia para você debater na internet, para você ler alguns livros, para você aprender, e etc, etc. Mas você não está se relacionando com esse Senhor. Por isso esse livro se faz tão necessário para nossos dias. Leva-me e correremos. Você já fez essa oração para Deus? Para o Senhor Jesus? Senhor, leva-me para perto de ti. Eu quero estar mais próximo de ti.
Eu quero andar com o Senhor, eu quero conhecer mais a Ti, eu quero ter esse relacionamento contigo, eu quero andar contigo, como os homens do passado. Você vai lá em Gênesis 5, Enoque andou com Deus, Gênesis capítulo 5. Enoque andou com Deus, já não era mais, porque Deus o tomou para si. Andar com Ele, andar com o Senhor. É isso que vai te livrar das armadilhas do mundo, do pecado. Salmo 73, nós vemos isso, né? O salmista Asaf, ele está sendo tentado a invejar os ímpios, porque os ímpios prosperam, não é? Os ímpios estão ali crescendo, prosperando, tendo saúde, e ele está sendo tentado a invejar. Ele fala: em vão eu purifiquei a minha consciência, lavei as minhas mãos, né, na consciência. Em vão tenho buscado a piedade, a santidade, em vão, até que entrei no santuário e atinei com o fim dos ímpios, ele diz. Aí ele fala: Senhor, tu certamente os pões em lugares escorregadios, etc. Ele estava confuso porque ele estava distante do Senhor. Mas quando ele entendeu o que acontece com os ímpios, e ele olhou para Deus e disse: Senhor, tu és a minha porção para sempre. A minha carne e meu coração desfalecem, mas tu és a minha porção para sempre. Então é esse andar próximo com ele, que o salmista diz ainda, né? Tu me tomas pela minha mão direita e Ah, guia-me com o teu conselho eterno e depois me recebes na glória. Este andar próximo com ele, que fez ele enxergar a situação dele e a situação dos ímpios. Então, andar distante do Senhor é perigoso, não é? Andar distante dele. Às vezes Deus nos faz isso, Deus nos deixa distante dele por um tempo, para nós percebermos isso. Uma vez eu vi um pastor ilustrando isso, né? Ele dizendo que ele vai para a floresta com um filho pequeno. E o filho vai lá, correndo na floresta. Ele fala para o filho: volta, vem para perto de mim, volta, vem para perto. E o filho não voltava. Então ele deixou o menino ir e se escondeu atrás de uma árvore. O menino olhou para trás: cadê o meu pai, né? Cadê? Ele começou a gritar, começou a chorar. E ele deixou o menino chorando. Se com Deus faz isso conosco, né? Quando nos afastamos dele. Mas quando finalmente ele viu o pai, ele correu para o pai. Ele agarrou na calça ali do pai e não queria largar por mais nada. É assim que nós temos que andar com o Senhor Jesus. Pisar nas suas pisadas, segui-lo como as ovelhas seguem o pastor. Então, essa proximidade. Esse livro, Cantares de Salomão, fala dessa proximidade. Então, clame ao Senhor. Senhor, leva-me, carrega-me. Eu não tenho forças, tem hora que não consigo. Carrega-me nos teus braços, se for necessário, mas leva-me para perto de ti. Essa é a petição da esposa aqui no versículo 4. Você já fez essa oração? Já fez alguma vez essa petição ao Senhor? Você possa fazê-la, que nós possamos fazê-la, que a igreja, não só então individualmente, mas coletivamente, possa desejar isso e possa clamar ao Senhor por isso, pela sua presença, né? Por estar com Ele. Essa é a petição. Em segundo lugar, nós temos aqui, irmãos, também a resposta do rei. Qual foi a resposta? Ela disse: leva-me, correremos após ti. Qual foi a resposta do rei? Veja aí no restante do versículo, né? O rei me introduziu nas suas câmaras. O rei me introduziu nas suas câmaras. Essa foi o resultado aqui da petição. Uma resposta positiva. E ele realmente trouxe, então, ela para suas câmaras, né? Então, dentro do seu palácio, não apenas dentro do seu palácio, mas até mesmo dentro de um lugar mais reservado ou mais íntimo, ele a trouxe para próximo para perto dele mesmo, né? Para bem próximo do próprio rei. Ele mesmo responde e ele mesmo atrai ela e a traz, né, para as suas câmaras. É uma resposta tão positiva, né? O rei traz ela para próximo dele mesmo, traz ela para a sua própria presença, para a sua intimidade. Ele responde. Nós clamamos, devemos clamar a Deus, e ele há de responder, porque ele prometeu: buscar-me-eis e me encontrareis,
Quando me buscar de todo o vosso coração, nós clamamos a Ele com base nas suas promessas, irmãos. Já dizia um antigo pregador, se não me engano foi Spurgeon, né? Ele disse que duas palavras importantes na oração. Tu disseste. Você já orou a Deus assim? Ousadia? Pode ter uma ousadia na oração, Senhor. Tu disseste. Tu disseste que eu te encontraria se eu te buscasse. E o Senhor me concederia a tua presença, essa bênção. O Senhor concedeu, o Senhor prometeu. Os, muitos presbiterianos lá escoceses, os irmãos Erskine, por exemplo, né, os Cedars, escreveram muitos livros sobre esse assunto, sobre as promessas de Deus nas Escrituras, que nós temos que orar com base nas promessas. Ele prometeu, né, pelo fato de movimentos aí heréticos, né, exagera essa questão, Deus de promessa, né, e tudo mais, né, que eles falam, eles exageram, eles pregam heresias, mas isso não tira o fato, não tira a veracidade desse fato, de que Deus, de fato, é um Deus que prometeu coisas ao seu povo, e uma delas foi essa, buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, ele promete, sim, de fato, responder às nossas orações, e ele promete também dar de si mesmo a nós, né? Ele promete nos conceder da tua presença. Por exemplo, João capítulo 14. Eu vou ler aqui para os irmãos, João 14, uma das promessas que o Senhor Jesus deixou à sua igreja, deixou a nós. João 14, 21, diz assim, João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então veja, o Senhor Jesus diz, eu vou me manifestar a ele, vou trazer ele para mim, vou trazer ele para próximo de mim, e vou manifestar a ele a presença, a minha presença. Irmãos, isso é possível, isso é um princípio. É possível você ser trazido à presença de Deus hoje, neste mundo. É possível isso. Ser trazido às câmaras do rei. Ele pode nos dar isso hoje. Aí eu te faço uma pergunta sobre isso também, mais outra pergunta, né? Você já foi trazido alguma vez à presença do Senhor, à presença de Deus, à presença do próprio Cristo vivo e ressurreto? Você já foi trazido? Você já experimentou essa presença dele? Note algo interessante. Deus, ele é onipresente, onisciente, onipresente, né? Como ele é onipresente, ele está presente em todos os lugares. Nisso nós cremos uma doutrina básica, né, dos atributos de Deus, uma doutrina ortodoxa. Deus é onipresente. Ele está presente em todos os lugares. Não é assim que cremos? Deus está presente em todos os lugares. Mas note que Deus, ele está presente em todos os lugares, porém, a sua presença não está manifesta em todos os lugares. Consegue perceber que tem uma diferença aí? Por exemplo, Deus está presente no inferno, e ao mesmo tempo Deus está presente no céu, porque ele é onipresente. Mas a presença de Deus no inferno não é a mesma coisa que a presença dele no céu. Então, a presença dele no inferno, a sua ira, a punição dos ímpios, né, dos não eleitos lá. Agora, a presença de Deus no céu é uma coisa completamente diferente. A forma como ele manifesta a sua presença é diferente em determinados locais, né? Então, apesar de ele estar presente em todo lugar, sua presença não está ali manifesta, com a sua graça, a sua bênção, o seu amor, sua misericórdia, etc., ali em todo lugar. Mas há situações que Deus, ele de fato manifesta a sua presença ali. Ele manifesta a sua presença no meio da sua igreja, no meio do seu povo. É essa presença especial que eu estou me referindo aqui, que eu estou perguntando. Você conhece isso? Você já foi trazido à presença dele alguma vez? Você já foi trazido à presença do rei alguma vez? Leia, por exemplo, a história da igreja. Você vai ver pessoas descrevendo o que acontece quando Deus manifesta a sua presença. Vocês já leram sobre isso? Você já leu história lá de avivamentos? Os puritanos, por exemplo, reformadores, depois século XVIII, século XIX, até no século XX, nós temos relatos assim de igrejas
de crentes, relatos individuais também, de homens, mulheres, que tentam descrever um pouco do que é sentir o céu, ou experimentar o céu na terra. Você crê que isso é possível? Há tantos testemunhos, né? Tantas pessoas, há uma nuvem de testemunhos que dizem isso. Você já leu sobre isso? Por exemplo, no século XX, né? Leia o material, se você puder, Avivamento na África do Sul. A história diz que o missionário que estava lá na África do Sul foi lá pregar o evangelho, mas Deus precisou primeiro humilhá-lo muito, né? Quebrantá-lo muito, antes de fato ele pregar o evangelho para aquelas pessoas. E quando ele finalmente começa a entender o que Deus está fazendo com ele, e ele decide então se reunir com os irmãos para uma reunião de oração, no qual eles decidem estudar o livro de Atos dos Apóstolos, né? Ele diz. E ele disse que ele leu o texto lá de João primeiro, né? João capítulo 7, onde Cristo diz assim: aquele que tem sede, vem a mim e beba, né? Ele diz que aqui, ele diz assim: aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. E aí ele pergunta para os irmãos: ó, quem aqui sabe o que é isso? Vocês já experimentaram o que é esse rio de água viva? Os irmãos disseram, não. Ele falou, eu também não. O pastor falou, o pregador falou. E ele falou, então nós vamos orar a Deus, vamos buscar. Aí eles abriram o livro de Atos, capítulo 1, e rogaram a Deus, eles rogaram a Deus que Deus derramasse o Espírito ali sobre eles, né? E aí havia reuniões que eles faziam que eles não conseguiam nem falar, eles só choravam diante de Deus com o coração profundamente quebrantado. O que aconteceu? Ele diz que Deus respondeu às orações, e do nada começou a chegar pessoas lá na igreja que eles nunca conheceram, nunca viram, nunca foram lá evangelizar essas pessoas. Feiticeiras, muitas feiticeiras, né, mulheres que praticavam feitiçaria, começaram a vir e começaram a dizer: é aqui que estão falando de Jesus? Como que pode isso? Elas foram atraídas sobrenaturalmente por Deus, pelo Espírito de Deus. Então, isso aconteceu, irmãos, e muitos exemplos. Na década de 40, Duncan Campbell, na ilha de Lewis, experimentou um grande avivamento. A presença de Deus foi tão grande lá, que ele disse que jovens eram trazidos para a igreja, sem jamais terem sido chamados, né? E pessoas relatavam coisas tão incríveis, assim, maravilhosas, de conversão, de salvação. Eles descreviam como era essa presença de Deus manifesta. E nessa presença de Deus manifesta, os corações mais duros, como pedras de fato, como montanhas, né, elas derretem, como diz Isaías, né? Lembra da oração do profeta Isaías? Ó Senhor, se tu fendesses os céus e descestes para fazer notório o teu nome, né? E as montanhas, as pedras, as montanhas derretem na presença de Deus. Coração mais duro, mais distante de Deus, ele é atraído para Deus. Nós pensamos aquela pessoa ali impossível de ser convertida, é impossível, impossível. Mas a presença de Deus, ela, ela derrete, né, o coração das pessoas. Tem um pregador da Irlanda, né, do século XX também, muito famoso, Ian Paisley, né, ele foi até primeiro-ministro, né. Você talvez tenha ouvido falar dele. O sermão dele, tem um sermão dele incrível, que ele fala sobre isso, né? Sobre o livro de Amós, né? Sobre orar a Deus para que faça isso. Ele disse que uma vez ele estava numa igreja nova lá, e essa igreja, as pessoas, é, a igreja estava esvaziando, tinha esvaziado, né? Ele disse. E ele falou que continuou, ele falou que começou a trabalhar nessa igreja, a igreja estava esvaziando quando ele chegou. Ele começou a pregar o evangelho desse modo, e ele pegou os presbíteros da igreja, os irmãos ali, né, mais próximos, e falou: nós vamos orar, e vamos orar pela pior pessoa dessa cidade. Nós vamos orar pela pior pessoa aqui dessa cidade. Quem é? Ele perguntou, porque ele não sabia, né? Ele era novo. Aí falaram: tem um cara que é bêbado lá, tal, conhecido, bebe muito. Vamos orar por ele. Vocês vão ver que existe um Deus vivo. No passado alguns dias, o homem chega na igreja do nada. Ninguém chamou, o homem chegou na igreja do nada. E o homem se converteu, creu no Senhor Jesus ali. Porque essas pessoas oraram e buscaram a Deus. E aí nós perguntamos hoje, nós cremos nisso, irmãos? Queremos essa presença? Que Deus ele pode nos trazer a sua presença e transformar nossas vidas, o nosso coração. Ele pode alcançar pessoas que nós aí conhecemos, parentes, familiares, etc. Pode fazer esse milagre. Será que a gente crê nisso?
né? Essa presença de Deus, de fato. Leia a história lá dos Covenanters, né? Richard Cameron, ele prega um sermão, o poder do sermão é algo tão grandioso que dura 300 anos na Escócia. A duração do poder de um sermão que ele pregou. Você vê o relato das pessoas, tantos de conversões que houve. Por quê? Porque Deus manifestou a sua presença. Ele trouxe aquelas pessoas à sua presença. Leva-me tu e correremos, e o Senhor nos introduz nas suas câmeras, ele nos introduz na sua presença. Você já experimentou isso? Essa presença de Deus na sua vida? Você sabe o que que é isso? Quando você vai lá em Efésios 1, lá diz que o Espírito Santo, ele é o penhor da herança. Lembra desse texto? O que que é o penhor? O penhor é uma pequena amostra do que há de vir, do que há de vir. Então, naquela época, a pessoa comprava uma propriedade, dava um pequeno pagamento, né? Uma pequena entrada, dizendo que ela pagaria o restante depois. Você já experimentou alguma alegria, na sua vida, da parte do Senhor? Você orou, Deus respondeu aquela oração e você sentiu aquela alegria, uma alegria indizível, cheia de glória. Então, é disso que nós estamos falando, essa presença de Deus, que é apenas um penhor, apenas uma pequena amostra do céu que há de vir ainda, e você irá de receber ainda. É isso que nós estamos falando. É possível você ser trazido hoje às câmaras do Rei e experimentar dessa gloriosa intimidade com o Senhor. É maravilhoso isso, irmãos. Nós vimos aí no Salmo 16, né? Vou abrir aqui rapidamente. Salmo 16, sobre o que pode se experimentar nessa presença. Salmo 16, versículo 11. Na tua presença há fartura de alegrias, a tua mão direita, a tua destra, há delícias perpetuamente. Então, quando você volta aqui no versículo 4 de Cantares de Salomão, capítulo 1, ela diz: O rei me introduziu nas suas câmeras. E o que isso produziu para ela? Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. As câmaras do rei nos traz regozijo, nos traz alegria. O Salmo 16, versículo 11. Na tua presença, a fartura de alegria. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Então, na presença dele, desse rei, há alegria, irmãos, há plenitude de alegria. É maravilhoso, irmãos. Há uma plenitude de alegria na presença do Senhor. Mas olha o que diz o salmista: a tua destra, na tua destra há plenitude de alegria, há delícias perpetuamente na destra do Senhor. Quem está sentado à destra do Pai? Quem está sentado à destra do Pai? Senão Cristo Jesus. E é exatamente na destra do Pai que há delícias perpetuamente. Irmãos, Cristo, ele é o prazer da nossa alma. Cristo, o nome dele traz doçura para a nossa alma. É deleitoso, é maravilhoso. Só para aquele que é crente, aquele que é salvo, aquele que nasceu de novo, ele entende que Cristo, nele, há delícias perpetuamente. Na destra do Pai. É ele que traz essa alegria, esse regozijo profundo em nossa alma. A alegria do Senhor é a nossa força, diz lá no livro de Neemias. É essa alegria, esse prazer que há em Cristo Jesus, que o ímpio não consegue perceber, ele não consegue atentar, ele está morto em delitos e pecados, mas aquele que foi vivificado pelo Espírito, ele consegue entender quando Cristo diz assim: Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Já parou para pensar nisso? Por que ele disse isso? Por que ele usa essa figura, o pão, né? Ou melhor, uma outra pergunta, né, que alguém já fez: por que que Deus nos criou com essa capacidade de sentir fome ou sede? Para quê? Para que nós sentimos? Por que nós sentimos fome? Tudo, irmãos, é dele, por ele e para ele. Tudo é para Cristo. Tudo. Então nós sentimos fome por quê? Para que quando nós lêssemos as Escrituras, lêssemos Jesus dizendo: Eu sou o pão da vida. Então você foi criado com essa capacidade de sentir fome para entender quem ele é, quando ele diz que ele é o pão da vida. Nós sentimos sede para entender quem ele é, quando ele diz: Aquele que tem sede, vem a mim e beba. É ele que concede isso. Foi o que ele falou com a mulher samaritana, que estudamos recentemente, né? A mulher samaritana foi lá para pegar água no poço, né?
E Cristo falou: olha, se você beber da água que eu tenho para te dar, você nunca mais terá sede. Aquela mulher ia diariamente ali buscar água naquele período do dia, muito calor, diz os comentaristas bíblicos. Ela ia nesse período onde ninguém ia por causa da vergonha do seu pecado. E depois de tudo que acontece, quando Cristo fala com ela, há um pequeno detalhe ali, né, no texto. O texto diz assim, João relatou exatamente isso, né? Ela deixando o vaso, foi para a cidade, né? Ela deixou a água que era tão importante, tão preciosa, ela deixou. Por que que ela deixou a água e saiu? Porque ela foi, a sua alma naquele momento foi saciada em Cristo Jesus. E ela esquece que, inclusive, a água, né, do vaso ali, ela deixa lá. Porque Cristo, tinha alguém ali maior, maior que a própria água, que sacia a nossa vida, né, o nosso corpo. Cristo é maior que tudo isso. Então, na presença dele, há alegrias. Na destra do Senhor, há delícias perpetuamente. A delícia da nossa alma é Cristo. Ele é o pão que satisfaz a nossa alma. Ele é a água que satisfaz a sede, nossa sede. Por isso o salmista diz, ó, a minha alma tem sede de ti. Então é esse prazer que nós temos na presença dele. E por isso que nós queremos correr para ele. E outra coisa, além da alegria, veja que ela diz, ainda aqui no versículo 4. Ela diz primeiro, nos regozijaremos, nos alegraremos. Depois ela diz, do teu amor nos lembraremos, mais do que do vinho. Do teu amor te lembraremos, mais do que do vinho. Que é o vinho? Nós falamos aqui no versículo 2 já sobre a questão do vinho. O salmista diz que o vinho, ele louva a Deus pelo vinho que alegra o coração do homem. Porque o vinho, ele traz alegria também, ele alegra o coração. Porém, se você passar do ponto, né, como eu falei da outra vez, os homens se alegram com vinho e eles podem se embebedar. Não existe um limite aí, né? Isso pode variar de pessoa a pessoa, mas a Bíblia não condena o uso do vinho, inclusive a ceia do Senhor, né? Deve ser feita com vinho, claro, não é com suco de uva. E, ou seja, o vinho é algo lícito. O próprio Senhor Jesus bebeu vinho, e vemos outros homens de Deus também no passado, né? O uso do vinho é algo comum nas Escrituras. Mas note que o vinho, ele é limitado, ele concede uma alegria, mas essa alegria, ela é limitada. E se você exagerar, como por exemplo, igual você imaginar a sua comida preferida. Você gosta desse prato aqui específico, você gosta muito dessa comida, e aí você está com aquela vontade de comer aquilo, aí sua esposa preparou, né? Ou você foi no restaurante, não sei. Só que aí você come e você fica satisfeito. Mas se você passa do ponto, você come um pouco a mais daquilo que deveria, o que acontece? Você começa a ficar enjoado. Você não consegue, você tem que parar, né? Um certo ponto, não tem que parar. Assim como o vinho. Mas o amor de Cristo é mais do que o vinho, ele é melhor do que o vinho, como diz o versículo 2. E lembraremos o teu amor mais do que o vinho, porque o amor dele é melhor. Porque o amor de Cristo você pode experimentar, 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 e você nunca enjoa dele, você nunca passa mal por causa dele, você nunca se embebeda nesse sentido negativo, né? Que é pecado, inclusive a Bíblia diz. Porque é um amor puro, é um amor que não te acrescenta dores, ele não te acrescenta mal ou te faz pecar. Pelo contrário, é algo puro. Se você já esteve na presença de Deus, como esses avivamentos do passado que eu acabei de comentar, se você já experimentou isso, você sabe o que eu estou dizendo. É algo puro lá no coração, na sua alma, e você quer mais dele, mais dele, mais dele. E você só lamenta o fato de não poder ter tudo isso agora, o que você terá no céu, porque é só um penhor. O puritano John Flavel, ele disse que quando ele experimentou um dia a presença de Cristo na sua vida de maneira tão profunda, ele disse que a morte lhe parecia agradável naquele momento, porque ele passaria para outro mundo e esse prazer, essa alegria aumentaria, né, na eternidade. Esse é o desejo dos santos. Por isso Paulo diz que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Então é melhor do que o vinho, é mais do que o vinho. O vinho alegra por um momento, o amor dele alegra para sempre. O vinho, como nós falamos outro dia, né? Ele tem propriedades oxidantes e ele traz longevidade. O vinho, né, faz bem para a saúde, sendo tomado na medida certa, né?
Isso é comprovado, né? Agora, o vinho ele traz longevidade, mas e o amor de Cristo? O amor de Cristo não traz longevidade apenas, ele traz a vida eterna. Então, o seu amor é melhor do que o vinho. E o vinho, irmãos, qual é o vinho melhor, segundo os especialistas, né? Qual é o melhor vinho que existe? Quando ele fica melhor? Nós vemos isso lá no Evangelho de João, quando Cristo também transforma água em vinho, lembra? E aí é dito para ele, né? É dito para o homem que organizou a festa, né? Deixaste o melhor vinho, o melhor vinho para o final. Todo mundo serve o melhor vinho primeiro, né? E tu deixaste o melhor para o final. O vinho que Cristo, a água que Cristo transformou em vinho é melhor. O vinho dele era melhor. Mas o que que isso nos ensina? Que há vinhos melhores que outros, não é? E hoje, o que que as pessoas dizem? Especialistas aí na área, né, do vinho, que quanto mais antigo o vinho, ele é melhor. Você já ouviu isso por aí, né? Quanto mais tempo ali guardado, preservado, melhor é o vinho. Mas o amor do Senhor, ele é melhor do que o vinho. Nós vamos nos lembrar do seu amor mais do que o vinho. Por quê? Porque não existe um amor mais antigo do que o amor de Cristo. Mais antigo, não existe. Então veja, o vinho mais antigo, melhor. Mas e o amor de Cristo? Com amor eterno te atraí. Em Jeremias diz isso, acabamos de ler. O amor dele é eterno, desde a fundação do mundo, desde a eternidade. Não existe nada mais antigo que o amor de Cristo. Nenhum prazer deste mundo, seja um prazer pecaminoso, lícito ou ilícito, nenhum deles supera o amor de Cristo por nós. Ele é mais do que o vinho. Ele é mais do que o vinho. O amor de Cristo é maior do que o vinho. Então, essa experiência aqui dela, nas câmaras do rei, leva ela a essa conclusão. Entendeu a lógica aqui? Então, a primeira ela pediu, leva-me, tu, correremos após ti. Ele respondeu, o rei respondeu com uma ação. Qual foi a ação? O rei me trouxe na sua câmara. Ela experimentou essa intimidade com o rei. Qual é o resultado? Regozijo, alegria e um experimentar da presença dele que é melhor do que o vinho, melhor do que qualquer prazer deste mundo. Ou seja, em outras palavras, aquelas pessoas, aqueles irmãos, aquelas irmãs que já foram trazidas à presença de Cristo, que entenderam o que que é estar na presença dele, essa presença manifesta, sabem do que está sendo falado aqui. Por isso falamos lá na introdução, lembra do Robert Moore McCheyne? Ele disse, se você não conhece a intimidade com o Senhor, se esse livro aqui para você é algo difícil, confuso, você não entende, é porque você precisa ter uma experiência pessoal com o seu Salvador, uma experiência íntima com Ele. Aquelas pessoas que já experimentaram isso, então sabem o que é essa alegria que existe na presença do Senhor. Elas sabem o que experimentar essa presença. Aí, às vezes, você lê lá livros, biografias, né, de santos do passado. Né? Por exemplo, lá os reformadores, puritanos, grandes missionários. Leia, por exemplo, o Diário de David Brainerd. Se você nunca leu, leia. Aí você pensa, como que pode, né? Pessoas assim que tiveram uma santidade tão grande, uma piedade, né? E você olha para o crente de hoje, para nós hoje, né? Você fala, será que eu sou cristão de verdade? Por que eu não consigo vencer o mal, vencer o pecado na minha vida? Por que que é tão difícil? E para eles parecia fácil. Não é que, na verdade, era fácil nesse sentido. É porque eles experimentaram isso daqui, irmãos. Eles tiveram essas experiências profundas com Cristo. Leia o Diário de David Brainerd. Olha o que ele fala lá. No começo do livro, quem não tem essa maturidade espiritual não consegue entender o que ele está falando ali no diário dele. Da intimidade que ele tinha com o Senhor todos os dias, ao ponto de algumas vezes ele se ajoelhar na neve, suar, jejuar por, sei lá, não sei quanto tempo, jejuando, orando, a neve derretendo debaixo dos seus joelhos com o suor dele. Consegue imaginar isso? De tanto orar, de tanto lutar com Deus,
Estar ali horas e horas orando para ele era como se fosse poucos minutos. Que prazer grande na oração. Por quê? Porque realmente há plenitude de alegria na presença de Deus. Há delícias na presença de Deus. Então, você conhece isso, você quer estar nessa presença. Você quer estar ali com ele. Então, por isso que eles oravam tanto tempo. Já ouviu falar de John Welch, gerro do John Knox, que orava pelo menos 7 horas por dia? Como que pode? Isso é impossível. Isso não é verdade. É quando você entende o que é estar na presença desse Deus, desse Rei, e como isso é glorioso, como isso é maravilhoso, como que isso é prazeroso, aí você entende, então é assim. É por isso que eles gastavam tanto tempo na presença de Deus. É por isso que eles oravam por tanto tempo. O Jonathan Edwards chegou a dizer que quando Brainerd chegou na sua casa, ele ficou hospedado na sua casa, e uma das filhas dele foi a sua enfermeira. Ela disse que ela nunca tinha visto um servo tão iminente de Cristo como David Brainerd, né? Aí ele disse, o Edward diz algo interessante. Ele diz assim que ele nunca tinha visto isso na sua vida, né? Alguém orar como o Brainerd orava. Como que pode? A pessoa orar daqui tão jovem, né? Tão consagrado a Deus, tão íntimo de Deus. É porque ele tinha essa vida com Deus. E é essa vida que vai fazer você vencer o mal, vencer o pecado. Você vai ter prazer, essa grande alegria. Você vai dizer: não há nenhum prazer neste mundo que se compare a estar na presença do Rei. Não há nenhum prazer neste mundo que se compare a estar nas câmaras do Rei. Não há, irmãos. Não há. Provai e vede que o Senhor é bom. Prove, prove do Senhor. Faça essa oração. Leva-me, Senhor. Leva-me, eu vou correr após ti, irei para a tua presença. E você vai experimentar. O salmista diz: provai e vede. Será que você já provou desse Deus, dessa sua presença maravilhosa? Você já experimentou, você já se alimentou de Cristo? Aquele que de mim se alimenta, esse por mim viverá. Você já experimentou desse pão que desceu do céu na sua alma? E você já se sentiu satisfeito? Então é isso que nos guia, que nos leva, né, a uma vida de maior piedade, a maior santidade. Então não é por legalismo, não é por faz e não faz. Você pega a doutrina do dia do Senhor, lá em Isaías 58. Se você fizer isso, ele fala, né? Se deixar de profanar o meu santo dia, então te deleitarás no Senhor. É um deleite, é um prazer. No hebraico lá, a ideia é um prazer fino em Deus, um prazer finíssimo, um prazer incomparável na presença de Deus. E ela conclui aqui dizendo o seguinte: mais do que o vinho, do teu amor nos lembraremos mais do que o vinho, os retos te amam. Os retos te amam. Semelhante, então, ao final do versículo anterior, versículo 3. Lembra que vimos? Por isso as virgens te amam. E final do versículo 4. Significa a mesma coisa, os comentaristas dizem, né? Os retos te amam. Então, aqueles que foram eleitos na eternidade, chamados no tempo, justificados, são os retos, são justos, estão sendo santificados, eles amam a ti, eles amam a tua presença. O apóstolo Paulo diz: quem não ama o Senhor Jesus, seja anátema. Já parou para pensar nisso? Qual é o maior pecado que existe, né? Perguntaram para o Senhor Jesus qual é o maior mandamento. O maior mandamento: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo, sendo o segundo, né? Então, primeiro, amarás o Senhor teu Deus. Então, Paulo diz: quem não ama o Senhor Jesus é anátema, seja maldito. Quebrar o maior mandamento. Então, consiste então no maior pecado: amar o Senhor Jesus. Estamos falando aqui, irmãos, de uma pessoa que viveu neste mundo, encarnou o Verbo de Deus, aquele que João disse: nós vimos o Verbo de Deus, nós vimos a sua glória como a glória do unigênito. Nós vimos esse Cristo. Aí eu pergunto para você: você já viu isso? Você já viu a glória do unigênito? Você já conheceu ele pessoalmente, esse Cristo? Porque ele veio a este mundo, ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou e ele é um Cristo vivo.
com o qual você conversa todos os dias. Você pode ter comunhão todos os dias. Então, é esse a quem nós amamos, é esse a quem ama a nossa alma. Esse é o amado da nossa alma. Os retos te amam. Os retos te amam. Os retos amam essa presença do Senhor. Você conhece a intimidade dele, desse Senhor? O segredo do Senhor, ou, né, diz lá o salmista, Salmo 25, a intimidade do Senhor, né? Uma tradução diz, né, o segredo do Senhor, ou a intimidade do Senhor, é para aqueles que o temem. Então existe aí um equilíbrio, né? Nós tememos o Senhor, mas ao mesmo tempo temos intimidade com Ele, com esse Deus, com esse Senhor. E essa, irmãos, é a vida eterna. E te conheçam a ti, diz o Senhor Jesus, né? O único Deus vivo e verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem enviaste. Vida eterna é essa intimidade, é conhecê-lo na intimidade. Isso é vida eterna. Isso é a vida eterna. Ela começa aqui neste mundo, quando você começa a experimentar essa intimidade com o Senhor, aqui e agora. Então você deve fazer, nós devemos fazer essa oração. Senhor, leva-me para a tua presença, leva-me para as tuas câmaras, e nós nos alegraremos em ti, e nós nos deleitaremos em ti. Por quê? Porque na tua presença há plenitude de alegria. Porque na tua destra, Senhor, há delícias perpetuamente. Há delícias perpetuamente. Você já experimentou das delícias do Senhor? Você já experimentou desse pão que desceu do céu? Se você nunca experimentou, que você possa fazer isso, que possa orar e ele pedir. E ele prometeu, né? Busque até ele te conceder. É provável que ele não te responda na primeira vez que você peça, na segunda, na terceira. Pode ser que não, porque ele quer que você continue insistindo, continue pedindo, como nas parábolas que Cristo conta, né? Da mulher que importunava o juiz, lembra? Então, uma hora ele vai responder, porque ele é fiel à sua palavra, ele é fiel às suas promessas. E veja os exemplos do passado. Quantas pessoas buscaram esse Deus, esse Cristo, e ele, de fato, se manifestou a eles. É um Deus vivo, irmãos. Então, essa ideia hoje que muitos reformados estão tendo, que Cristo é como se fosse uma ideia, uma doutrina, assim, no sentido teórico, né? Completamente errado, completamente danoso. Nós precisamos conhecer essa presença de Deus. Os irmãos lembram que semana passada eu comentei do unguento, do óleo, que também é unção do Espírito? Há um livro que eu recomendo para os irmãos sobre esse assunto, né? Sobre a intimidade com Deus, sobre oração especialmente, né? É um livro conhecido, talvez alguns já leram aqui. É O Segredo, não, perdão, o Segredo não, é Oração, é Poder pela Oração, o nome do livro. O Poder pela Oração. É um livro de um autor chamado Ian Bounds. Dizem que é um dos melhores livros já escritos na história, né, da igreja sobre a oração. E realmente é um livro maravilhoso. A tradução para o português não está tão boa da editora Vida, né? Quer dizer, pelo menos é o que eu acho, né? Mas eu que eu li outras versões, o livro é maravilhoso. Leia esse livro. Uma vez eu estava lendo esse livro, ou melhor dizendo, outro livro, né? E um pastor conhecido, né? Já veio ao Brasil, chamado Stuart Olliott, ele tem um livro sobre pregação. Eu li esse livro, faz muito tempo que estava lendo esse livro. E aí o Stuart Olliott fala que ele recomenda esse livro aí, do Ian Bounds, sobre oração. E ele conta que uma vez, lendo esse livro, ele parou no capítulo onde o Ian Bounds começa a descrever essa presença de Deus na pregação, na unção, que ele chama também de unção, né? Do Espírito, né? Na pregação. Ele começa a descrever isso, o Stuart Olliott. Que ele leu, e ele falou, quando ele leu, ele falou, eu não entendi nada. E era seminarista na época, estava estudando para ser pastor. Quando ele leu o livro do Ian Bounds, ele falou, não entendi nada. Não sei o que esse homem está dizendo aqui nesse livro. Aí, uma vez, estudando lá no seminário, a mãe dele chamou ele para ir na sua cidade natal, voltar, né? País de Gales, onde ele vivia, né? E aí ele falou que não podia ir, né? Mas no ano seguinte ele foi, né? A mãe dele chamou, falou, você tem que vir ver um negócio aqui. E o que que era? Era que tinha um pregador na cidade,
um pregador idoso que ele trabalhava nas minas de carvão. O país de Gales é muito comum, né? Muitas minas de carvão. E esse homem virou um pregador e ele foi pregar na cidade do Sr. Cholet, né? E a mãe dele falou: você tem que vir aqui. Eu vi esse pregador porque existe algo na pregação dele que não consigo explicar. Vem e vede. Lembra como o senhor Natanael, né? Falaram para Natanael: vem e vê. Vem. E chegou lá. Ele foi ver, né? No ano seguinte ele foi ver. E aí ele falou que quando ele chegou na igreja e viu o homem começar o sermão, ele entendeu o livro, quando o livro tentava descrever ali a unção e a pregação, perdão, a presença de Deus. Quando esse homem, esse idoso pregador, abriu as escrituras, começou a pregar, o céu desceu na igreja. Ele falou que entendeu o que que era aquele avivamento que os antigos puritanos falavam. Então era disso que os livros estão falando. Um avivamento, e é isso, é a presença de Deus. O Dr. Martin Lloyd Jones disse que a função da pregação, uma das funções dela, é trazer para as pessoas um senso da presença de Deus. Irmãos, qual foi a última vez que você teve isso numa pregação hoje, né? Nas igrejas de hoje. Nós não vemos, né? Nossos dias. Um senso da presença. Deus está falando comigo, Ele está aqui, Ele é um Deus vivo, Ele é real, o Salvador está aqui falando ao meu coração, não é o pregador ali apenas. O próprio Deus está aqui. Deus é tão real, como diz Spurgeon lá no Tabernáculo Metropolitano, era como se Deus fosse quase que palpável quando Deus os visitava e descia. Leia o livro Pentecoste coreano, por exemplo, nos missionários na Coreia. Capítulo 10 do livro, eu li esse livro, irmãos, nunca esqueci. O missionário disse que teve um dia que ele estava orando, confessando os seus pecados a Deus, e parecia que Deus arrancou o telhado da igreja, e o próprio Deus desceu ali na igreja, pessoalmente. 2 milhões de convertidos foi o resultado na Coreia. É disso que estamos falando, irmãos. Algo que é plenamente possível, Deus promete a nós, e nós não temos buscado. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados, e que nós possamos buscar, irmãos, essa presença do Senhor em nossas vidas. Que Deus nos abençoe, irmãos, e possamos meditar sobre isso, meditar sobre essas doutrinas, sobre esses princípios, e possamos clamar a Ele para que Ele, de fato, opere gloriosamente em nossas vidas e nossas almas. Amém. Irmãos, vamos fazer uma oração para encerrar. Eu farei a oração, em seguida nós encerraremos. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus. Te louvamos, Senhor, pela tua palavra e pelo teu evangelho, Senhor. Te louvamos e agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de termos a tua palavra, Senhor, em nosso meio, em nossas vidas. Te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por este livro que se faz tão necessário hoje, ó Deus, o livro de Cantares de Salomão, que tem sido amplamente negligenciado em nossos dias. Porque, ó Deus, as pessoas, ó Deus, a igreja de hoje, nós somos culpados, ó Deus, de não estarmos buscando a tua presença como deveríamos. Nós somos culpados, ó Deus, de não termos prazer em ti, na tua presença. Nós somos culpados de não experimentar, ó Deus, as câmaras do rei. Nós somos culpados, ó Deus, de não experimentar os ungüentos do rei. Nós somos culpados, ó Deus, de não buscar mais e mais de ti, como o Senhor mesmo ordena e como o Senhor mesmo prometeu e nos responderia. Nós somos culpados, ó Deus. A ti pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê, a confusão de rosto, como hoje se vê. Nós somos culpados, ó Deus, de não buscarmos a tua presença, como esses irmãos do passado que clamaram a ti e tu respondeste, ó Deus. Tu és o mesmo Deus, o Deus lá dos profetas que oraram a ti e tu respondeste, ó Deus. Tu és o mesmo Deus dos apóstolos, ó Deus, que oraram ali continuamente no começo do livro de Atos, e o Senhor respondeu, derramando o teu Espírito. Muitas vezes, tu és o Deus, ó Deus, desses homens e mulheres do passado, de tantas eras da igreja, no qual o Senhor respondeu e o Senhor derramou o seu Espírito. Tu és o mesmo Deus dos reformadores, dos puritanos, dos covenanters, dos missionários do passado, de muitos irmãos puritanos e consagrados a ti, Deus, na doutrina, na teologia,
mas o interesse deles não era só na teologia, Senhor. Era de fato numa vida íntima contigo, com o Senhor. E eles clamaram a ti e tu respondeste. E hoje também pedimos a Deus, orando como o profeta Isaías orou. Ó Senhor, ó se tu fendestes os céus. Ó Senhor, se tu rasgasses esses céus, ó Deus, e desceste até nós para fazer notório o teu nome, para engrandecer o teu próprio nome. Ó Deus, para fazer ferver em nossos corações a nossa alma e arder, Senhor, na tua presença, como aqueles serafins que ardem na tua presença, clamando dia e noite, Santo, Santo, Santo ao Senhor, que nós possamos também, ó Deus, arder na tua presença. E cada um de nós aqui, Senhor, aqueles que não sabem o que é isso, Senhor, que o Senhor possa visitar esses corações, cada um de nós possa visitar, especialmente esses que nunca experimentaram este amor que é melhor do que o vinho, este amor derramado em nossos corações. Que, ó Deus, possamos experimentar isso mais uma vez. Aqueles que já experimentaram, mas se afastaram desse primeiro amor, que hoje possam, mais uma vez, experimentar e voltar, lembrar onde caiu e voltar para este primeiro amor. Precisamos, ó Deus, disso, porque o teu amor, Senhor, é melhor do que o vinho. Os retos, ó Deus, te amam. Ó Senhor Jesus, nós amamos a ti, amamos a tua presença, amamos, ó Deus, estar contigo e queremos, ó Deus, que o Senhor retorne para nós, que o Senhor nos leve para ti e correremos, ó Senhor, após ti, que o Senhor torne a dar-nos a alegria da tua salvação. Sim, ó Deus, torna a dar-nos essa alegria que é indizível e cheia de glória, que o nosso coração possa transbordar de amor, de alegria por ti. E assim fazendo, ó Deus, outros correrão também após ti. Outros, ó Deus, ficarão também interessados em conhecer esse Cristo, esse amado, porque eles não entendem, eles não conhecem o amor que a tua igreja tem por ti. Eles perguntam: quem é este amado? Quem é este? Quem é este melhor do que o outro amado? O nosso amado é maravilhoso. O nosso amado, ele é glorioso. O nosso amado, ele, ainda que vermelho, rosado ou ensanguentado na cruz, é ele que é o amado nossas almas. E é nele que nós esperamos. Esse é ele que nós, em quem nós confiamos. É ele que nós decidimos pegar para tê-lo como nosso amado, como nosso Senhor e Salvador, como nosso Rei, como nosso Rei. Então lembra-te de nós, ó Deus. Abençoa-nos, abençoa a tua igreja, fortalece, ó Deus, vivifica a tua igreja, Senhor, neste país, Deus, neste mundo, Senhor. E nós que somos aqui pequenos em número, pequenos, ó Deus, em nós mesmos, mas sabemos que temos um Deus grande e que pode responder, ó Deus, com fogo, ó Deus, em nossos corações, vivificando-nos para a glória do teu nome, Senhor. Abençoa todos nós, ó Deus. Livra-nos de todo mal, livra-nos de tudo aquilo que é do teu desagrado, livra-nos dessa mornidão espiritual, Senhor, e dá-nos, ó Deus, uma vida piedosa, fervorosa, vigorosa em ti mesmo, Senhor. Nós te suplicamos, ó Deus, te rogamos, pedindo a tua bênção sobre nós, ó Deus, sobre nossas famílias, sobre cada irmão aqui participando, sobre aqueles que não puderam também participar. E concede-nos, ó Deus, a tua bênção nessa semana que se inicia, abençoando-nos, dando-nos, ó Deus, um frescor, um revigorar, Senhor, em nossa alma, pelo teu Espírito, ó Deus, que é soberano e sopra onde quer, mas que pedimos, sopra sobre nossas almas, sopra sobre nós. E aqueles que estão desanimados, ó Deus, com a chama quase apagando, que o Senhor possa soprar também esse pavio que fumega, assim, para que possa arder e acender de novo essa chama de amor por ti. Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos. Pedimos a Deus que o Senhor nos abençoe no restante desse dia e nessa semana também. Em nome de Cristo Jesus, ó Deus, é a nossa oração. Amém.